Olá, eu sou a Cíntia Alves Prais, sou psicóloga. Estou aqui para convidar você a acompanhar o Inspire Talks Podcast, o meu mais novo projeto, realização de um espaço, de uma vida. Convido você a acompanhar os nossos canais no YouTube, no Instagram, no Spotify e em breve no TikTok. Gostaria de dizer a vocês que eu estou imensamente honrada, porque depois de quase 25 anos, escutando histórias que me inspiraram, eu me encorajei a abrir esse espaço para que mais pessoas possam ter a chance de conhecer histórias que pode transformar outras vidas. E assim, nesse espírito de imensa apreciação e gratidão, eu convido você para o nosso primeiro episódio, que está sendo gravado com alguém que me inspira e que eu tenho certeza transforma muitas vidas. Eu estou aqui com a Luciana Temer. Muito obrigada pela generosidade em aceitar esse convite, em fazer parte desse momento. A Luciana é advogada, é professora da faculdade, da PUC, da Faculdade de Direito, desde 1993. Há pouco estávamos falando do quão encantadora é essa experiência de ver passar diante dos seus olhos e construir gerações que têm se modificado. A Luciana também, ela é diretora do Instituto Liberta. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do nosso episódio, mas que surgiu em 2017. E ela acabou de ganhar o Prêmio Direito da Mulher da revista Cláudia, da editora Abril. Algo que também me deixou imensamente feliz, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais ampliar os espaços em que vozes como a da Luciana possam ser ouvidas, para que a sua, a minha, também encontre coragem para vir para cá. Luciana, muito obrigada por estar aqui, por ter aceito esse convite. Cíntia, foi um prazer e esse momento é histórico, né? Estamos inaugurando e quem sabe um dia a gente vai falar, eu participei lá do primeiro episódio. Que delícia isso. Muito obrigada. Eu queria começar te perguntando sobre o que é inspiração para você. Eu acho que é uma coisa que de alguma forma te move, né? Tem alguma coisa que te move num determinado sentido. Porque, e acho que é o sentido para o qual você tem que ir. Porque quando você, quando você quer ir para um sentido que não é o seu, que não é a sua direção, às vezes a gente briga, né, com os nossos caminhos. A gente fala, não, eu quero ir por aqui, e aí tudo te leva por ali. Eu acho que a inspiração é um pouco perceber, assim, qual é o teu caminho, porque quando você está no caminho certo, e aí eu estou reformulando aqui para pensar que quando você consegue perceber qual é o teu caminho, a inspiração vem para te alimentar neste caminho. Eu nunca tive inspiração, e aqui eu estou falando de inspiração como algo que pode ser criador, que pode ser mobilizador, né, que pode ser construtor de algo, num caminho que não era o meu. Então, eu não sei mas assim, o que me inspira, às vezes a gente brinca, né? Acordei inspirada. O que é acordei inspirada? Acordei pronta para realizar coisas, acordei pronta para fazer coisas, eu acordei com ideias, eu acordei com vontades. E eu particularmente, né? Acho que cada um tem uma maneira de existir, mas eu só consigo me sentir inspirada quando eu estou no caminho que é o meu caminho. Eu acredito nisso. Olha, eu já escutei outras pessoas falarem sobre inspiração, mas nunca ninguém trouxe essa definição. Que coisa rica, porque enquanto você fala disso, eu escuto você falar de autenticidade, de autoescuta, de reconhecimento também daquilo que é importante para você e não para você porque é importante para o outro, né? Eu acho que hoje, com a internet, a gente fica se comparando e comparando os nossos caminhos e achando que o nosso caminho deveria ser igual de uma pessoa que às vezes nos inspira, mas não porque a gente deve imitar ou fazer como ela, né? E eu acho que, então, vamos lá, eu acho que a gente está falando de inspiração também com focos mais diferentes. A gente, lógico, tem pessoas, mas mesmo assim, olha, quando você olha uma pessoa e aquela pessoa te inspira, é porque tem alguma coisa nela que conversa com alguma coisa que está dentro de você. Isso quando é verdadeiro, quando é autêntico. E aí você está trazendo essa história da internet, né? Então a gente, né, somos mulheres maduras. Quando você fala de uma menina
de 12 anos de idade, ela pode se sentir inspirada por algo que não é verdadeiramente dela. Ela nem sabe o que é dela, ela ainda precisa sozinha descobrir o que é dela. Né? Ela precisa sozinha descobrir esse caminho. O caminho a gente sabe que não é fácil de descobrir quem a gente é, mas ela pode se sentir inspirada por algo que realmente não tem nenhum sentido na vida dela, e isso é muito perverso. Agora, quando você é madura, eu acho que você se sente inspirada por coisas que se conectam com você. Né? E aí a inspiração é sempre boa, né? Nesse sentido, ela é sempre boa. Como você percebeu a inspiração como um caminho que você poderia seguir? Porque quando eu, por exemplo, penso em inspiração, eu penso em coisas até da nossa sábia biologia, né? A gente nasce e o sopro de vida entra em nós por uma inspiração, né? E durante um longo período da nossa vida, a gente inspira enquanto vive, e em algum momento a gente inspira pela última vez, né? E aí, expira e entrega. Então, quando eu penso em inspiração, eu penso nesse movimento justamente que te acompanha para que você esteja vivo. E aí eu conecto isso que faz sentido para mim com o que você está trazendo, nesse lugar de quem eu sou, que vida eu tenho, que inspiração está aqui para eu ser... Para eu descobrir que semente é a minha, né, em um mundo que tem 8 bilhões de sementes e diferentes umas das outras. E acho que tem essa coisa da perversidade, muitas vezes, da gente impor caminhos, né, para as pessoas. A gente dizer que o nosso caminho é que é o certo e dizer que isso deveria inspirar aos outros e que não traz essa conexão, mas tem essa escuta verdadeira do seu próprio lugar no mundo, que é isso que você está trazendo aqui. Como é que você descobriu o seu, que é algo que naturalmente engaja, inspira, não só pela realização em si, que eu acho que por si só é um grande feito, mas porque a gente percebe que é fruto de algo que você descobriu, que você... Não sei, me dá essa sensação. Eu acho que vamos lá. A gente está falando de coisas muito profundas, né? Muito complexas, que são às vezes até difíceis de traduzir. Mas eu acho que a gente vai se moldando, né, ao longo da vida, desde pequenininha, com os nossos exemplos, com as nossas, enfim, com as nossas inspirações, né, de alguma maneira. E eu acho que eu tive uma mãe muito interessante, sabe? Ela era uma mãe muito, e é uma mãe até hoje, está fazendo 87 anos hoje. Hoje, qual é o nome dela? Anos, Maria Célia. Feliz aniversário, Maria Célia. Obrigada pelo presente que você deu ao mundo. E ela é uma pessoa muito impulsiva, mas muito generosa sempre, né? Então eu me lembro, por exemplo, de uma situação que ela pegou. A gente era criança, eu sou a mais velha de 3 irmãs, e agora 4, né? Porque a gente tem uma irmã que a minha mãe adotou já adulta, mas... E ela apareceu em casa com uma moradora de rua que estava sendo vítima de violência, tinha sido estuprada e por um acaso ficava perto ali do lugar que ela trabalhava, e ela trouxe e deixou a moça em casa durante 4 dias até conseguir encontrar um caminho, localizar a família. Ela tinha sérios problemas de sanidade mental, enfim, comprometimentos graves. Aí a gente foi descobrindo, investigando quem era, não sei o quê, localizando, acionando as pessoas certas. Então, a minha mãe é esta figura muito generosa, mas o que mobilizou a minha mãe a levar esta mulher para casa? Ela tinha sofrido uma violência, e uma violência como mulher. Ela tinha sofrido uma violência sexual. E acho que essa coisa da mulher que protege mulher é uma coisa que é muito forte para minha mãe, sabe? Assim, eu estou falando de uma situação extrema de violência, mas minha mãe é aquela pessoa que, quando a funcionária de algum lugar, não precisava ser dela não, que ela sabia que alguém ia casar e não tinha o vestido de noiva, ela dava um jeito de arrumar o vestido de noiva, porque toda mulher merece casar com um vestido de noiva. Que coisa linda. Então, a minha mãe é essa pessoa muito generosa, sabe? E, de novo, nessa conexão muito forte com o feminino. Então, acho que eu cresci com essa conexão com o feminino. E é uma casa de 3 irmãs, uma mãe,
né? Então a gente viveu São 4 muito mulheres. nesse universo de 4 mulheres, de muita troca, né? A gente é muito conectada. Então, acho que isso me levou para um mundo muito feminino sob um certo aspecto. Por um outro lado, meu apelido era General em casa, porque eu era sempre muito impositiva e tal. Então, este lado do feminino da minha mãe, com o meu apelido de General, que era uma postura mais controladora e impositiva, me levou a prestar concurso público para delegada de polícia. Né? Que fabuloso. E aí, aos 23 anos, eu virei delegada de polícia. Aos 23? Aliás, eu tinha 22 quando eu passei no concurso. Uau. Eu me formei na PUC com 22 anos, prestei concurso, passei. Com 23 anos, eu era delegada de polícia em Osasco, né? Aqui, próximo de São Paulo. Então, assim, era um mundo muito masculino. Então, é interessante pensar nessas coisas que vão moldando a gente, né? E aí, eu virei delegada de polícia, e como delegada de polícia, era a Delegacia de Defesa da Mulher. E acho que aí começa a minha conexão, porque é interessante, né? Assim, quando eu tinha 23 anos e virei delegada, e se falava de feminismo, por exemplo, eu olhava e falava, mas um pouco de exagero, né? Porque como eu nunca fui tolhida, eu nunca me senti tolhida nas minhas escolhas, nas minhas opções, né? Eu tive o privilégio de viver uma vida de muita proteção. Eu nunca tinha tido a dimensão dessa violência. E na Delegacia de Defesa da Mulher, foi que eu comecei a entrar em contato com o que de fato as mulheres sofrem num país como o nosso, né, no mundo em geral, mas num país extremamente machista como o nosso, o quanto as mulheres que têm esta rede de proteção menor sofrem. Então eu comecei a me conectar por aí, provocada por um homem. Eu acho que os homens têm um papel muito relevante na nossa vida. Fundamental. Né? Eu digo sempre que discursos de ódio contra homens são uma coisa que me incomoda. A mim também. Porque eu conheço homens maravilhosos que me ajudaram muito na minha trajetória e que são aliados. Né? São fortes aliados, então acho que a gente tem que trazer cada vez mais aliados. Então o discurso não pode ser de afastamento, tem que ser de convite para fazer junto uma mudança, uma sociedade na qual seja melhor para todo mundo. As pessoas possam contribuir, afinal, dentro daquilo que elas oferecem, né? Claro. Que elas são capazes de oferecer. Explicar para os homens por que um mundo mais igualitário é de fato melhor para todo mundo. Porque tem uma coisa de, o mundo tem que ficar melhor para as mulheres. Não, mas acontece que a gente precisa entender que se o mundo ficar melhor para as mulheres, o mundo fica melhor para todo mundo. Sim. Né? Então, acho que essa transformação... Bom, mas aí foi seguindo. Eu fui delegada de polícia, fiquei 5 anos, escrevi na minha dissertação de mestrado, provocada por um homem que era o meu orientador, Luiz Alberto Araújo, um sujeito fantástico. E o Luiz me provocou porque eu ia escrever sobre Mercosul. Eu sou constitucionalista, estava fazendo... meu mestrado em Direito Constitucional, e ia escrever sobre o Mercosul, comparando com a Comunidade Comum Europeia e tal. E aí ele falou, não, mas você vai perder a oportunidade de escrever sobre mulheres, você está numa Delegacia de Defesa da Mulher. E eu falava, não quero escrever sobre mulher. E essa coisa, né, da inspiração, e eu queria escrever sobre o Mercosul, e eu fiquei brigando para escrever sobre o Mercosul, e não saía. E aí ele falou, não, vamos lá, vamos repensar isso. E aí quando eu abri a porta para escrever sobre mulheres, escrevi facilmente a minha dissertação e defendi na época a existência de uma lei específica para violência doméstica, porque as pessoas não sabem, né? Mas a Lei Maria da Penha é de 2006. Foi ontem, Cíntia. Exato. Né? Eu estou falando de 1993, portanto, muito longe de se criar uma legislação específica para a proteção da mulher no âmbito da violência doméstica. Então, acho que aí foi indo a trajetória, e hoje eu estou no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Né? O que te levou para essa migração? Foi um processo natural? Alguma história específica? Algo que te tocou? Porque, olhando agora, parece bastante intuitivo, né? E os caminhos são... Eu acho que nessa busca por quem a gente é e pelos nossos caminhos, a gente tem que estar muito atenta aos sinais e aos convites que a vida faz, né? Veja, eu depois dessa minha experiência na Delegacia de Defesa da Mulher, eu nunca fui uma militante aguerrida, mas eu sempre estive conectada com a questão de mulher
mas sempre muito sobre a lógica de direitos humanos, sabe? Porque eu acho que falar sobre o direito das mulheres é muito importante, mas você tem que ampliar o horizonte, você tem que entender que quando você fala de respeito à mulher e de igualdade de gênero, você está falando também, ou essencialmente, sobre respeito ao ser humano. Então, do mesmo jeito que eu respeito uma mulher, eu respeito uma pessoa que é de uma raça diferente, e de uma religião diferente, de uma classe social, econômica diferente. Quer dizer, se você tem por base o respeito ao ser humano, todo o resto está resolvido. Né? Então, eu sempre trabalhei muito com essa lógica, mas, logicamente, voltado muito para a questão de mulheres. Eu tive a oportunidade de ser secretária de Juventude, Esporte e Lazer da primeira gestão do governo Alckmin aqui em São Paulo, e depois fui secretária de Assistência e Desenvolvimento Social na gestão do prefeito Fernando Haddad aqui em São Paulo. E eu estava saindo da gestão do Haddad quando eu fui convidada por um homem. Os homens têm papéis muito importantes na minha vida. Nem falei do meu pai, né, que é uma inspiração também, professor de Constitucional também da PUC, e que me inspirou muito no direito. Mas eu fui convidada pelo Eli Horn, que é um grande empresário, filantropo, e me chamou um dia e falou assim, queria fazer alguma coisa, eu vou usar o termo que ele usou comigo, eu estava ainda na secretaria, e falou assim, eu queria fazer alguma coisa com as meninas escravas sexuais, porque não é possível que em pleno século XXI você ainda tenha escravidão sexual de meninas e tal. E ele estava falando à época, Cíntia, de uma situação muito específica dentro da violência sexual, que é a exploração sexual infantil, que tem de meninos e meninas, mas a maioria de meninas. E ele tinha lido sobre isso há 10 anos, quando ele me chamou, essa conversa tem 8 anos, né? Portanto, quase há 20 anos atrás, ele tinha lido uma matéria do Gilberto de Menstein, jornalista, na Folha de São Paulo, sobre as meninas que eram traficadas para garimpos, na região norte. E depois ele escreveu um livro que chama As Meninas da Noite. E o Eli tinha ficado muito impactado com essas histórias, tinha conversado com o Gilberto de Menstein, tinha tentado montar um instituto naquela época, mas por alguma razão não deu certo, não andou, e ele desistiu. E aí ele estava me chamando para fazer essa conversa. E eu lembro de ter dito para ele, doutor Eli, sim, isso é muito duro, é muito triste, mas se o senhor quer botar dinheiro em alguma coisa, por que o senhor não bota num problema mais estrutural da sociedade, que é a violência contra a mulher? Porque acho que todo o meu olhar, e o olhar da sociedade, estava exclusivamente voltado, quando você falava de questão de gênero, para a violência contra a mulher. Eu falei, a violência sexual, ela é muito triste, mas ela é decorrência da violência contra a mulher e tal, de violência de gênero. E ele falou para mim na época, não, olha, ele é muito religioso, sabe? Ele falou assim, Deus me deu uma missão e eu tenho que cumprir. E eu sinto que Deus me deu essa missão. É a inspiração dele, né? E Deus era a inspiração dele para essa missão. E outra coisa que ninguém fala desse assunto. E eu falei, tá bom, ninguém fala desse assunto, eu concordo com o senhor. Mas na minha cabeça, por que as pessoas não falavam tanto desse assunto? Porque na minha cabeça, a violência sexual contra crianças e adolescentes era uma questão pontual, caso de polícia, residual, e que você resolvia resolvendo o caso de polícia. Mas eu topei montar um instituto de comunicação, e quando eu comecei a provocar dados, levantar dados, e entender o que é a violência sexual infantil, eu falei, cara, olha o nível da minha ignorância. Essa violência, ela é estrutural, tanto ou mais que a violência contra a mulher. Né? Nós temos, só para quem está nos ouvindo conhecer o dado, os últimos dados que nós temos, policiais de 2024, são mais de 6 registros de estupro de menores de 14 anos por hora no país. Por hora. E acontecem dentro de casa, a sua maioria? 60% né? Acontecem dentro de casa, 63% praticados por familiares, pessoas muito próximas. Se você puxar, e só 63% familiares. Se você puxar a régua para pessoas conhecidas próximas, dá mais de 70% são de pessoas muito próximas da criança. É uma questão muito cultural, né? Muito cultural. A sensação de posse de direito sobre o corpo do outro, porque a gente fala de meninas, mas os meninos também são vítimas de violência sexual. Sim. Não falam sobre isso. Praticam também, mas também são vítimas, e às vezes, embora mais raro, por mulheres. E quando a gente pensa na criança que sofre violência, a gente está falando do adulto
que vai educar novas crianças e provavelmente manter um padrão de abuso nas suas relações, direta ou indiretamente, e às vezes também com cunho sexual, né? Lógico. E aqui eu vou puxar uma conversa que, olha, vocês não escutaram, mas a gente estava tendo antes aqui, né? E que acho que tem muito a ver com isso. Eu tenho muito cuidado quando eu falo de a perpetuação da violência, ciclos de violência, a gente sabe, né? Tem estudos mostrando que a mãe que sofreu violência, a criança sofre violência, a neta sofre violência, né? E você puxou para a questão dos meninos também. Os meninos sofrem muita violência. 15% desses registros são de meninos, mas eu tenho certeza que são... Subnotificados. É super. Eu ia dar um dado aqui antes, só para que, assim, 6 por hora, e a gente fez uma pesquisa com o Datafolha, o Instituto Liberta, que eu presido, fez uma pesquisa com o Datafolha em 2022, que mostra que só 10% desses casos, na verdade, são notificados. Então, na verdade, são 60 por hora, se você for contar. É muita coisa. E não é notificado justamente porque é intrafamiliar, enfim, tem toda aquela questão. E também porque tem uma naturalização, porque eu sobrevivi isso, minha filha vai sobreviver, meu neto vai sobreviver. Então, esses ciclos de violência. Agora, eu tomo muito cuidado quando eu falo de repetição, porque as pessoas também têm uma tendência, mas quem sofreu abuso vai ser abusador. E a gente sabe, né, que tem que tomar muito cuidado com isso, porque você acaba estereotipando as pessoas e isso é muito grave. Ao contrário, tem gente que vira, por exemplo, a Oprah, apresentadora americana, ela sofreu violência sexual na infância, engravidou aos 12 anos do tio, acabou perdendo o bebê. Mas olha só, ela é uma grande militante, né? Então, isso acontece com muita gente também. Mas, voltando para a nossa conversa aqui, as pessoas não tinham escutado, você estava me contando que faz cerâmica, né? E que o barro tem memória. E que quando você deixa ele numa forma, depois ele volta para a forma original. Eu achei super interessante, eu não conhecia isso, adorei saber. Mas aí a gente acabou fazendo esse paralelo, né? Porque é o seguinte, às vezes um menino que sofreu uma violência sexual, se ele não tem um atendimento psicológico, que hoje não existe, tá? No SUS ele não tem. Se não tem um atendimento psicológico, algo que ele possa tratar esse trauma, que ele possa... Né? Por mais que ele deteste o que ele viveu, existe uma tendência de voltar para uma situação, a gente sabe das relações abusivas, né? Famílias violentas, casas violentas, que a menina acaba se casando com alguém abusivo também, como a mãe casou com alguém abusivo. Às vezes corta o ciclo, mas só com muita consciência se corta um ciclo. Muita intencionalidade e ainda assim com algum sofrimento. É um sofrimento no qual a gente encontra a beleza, porque a gente está falando de uma libertação, mas como terapeuta eu vejo que é um processo em que a pessoa se vê às voltas, ela se liberta de uma relação de padrões abusivos, ela está em outra dinâmica abusiva, ela é autoabusiva sem perceber, porque o corpo da gente cria familiaridade com a experiência. O sistema nervoso, ele faz os imprints das experiências sem julgamento. Então, aquilo é familiar, se é familiar, está na habituação, que é um mecanismo de sobrevivência, e a gente, pela habituação, naturaliza. Até porque como é que você convive com o avô, com o pai, com o tio, depois da experiência, por exemplo, de abuso, né? Você acaba, de alguma maneira, entendendo que você vai conviver com as pessoas abusadoras. E eu vi uma fala sua em algum podcast que eu maratonei, alguns temas seus, há algum tempo eu venho acompanhando seu trabalho, e você falou sobre uma pessoa que disse para você que a figura acho que o avô, se não me engano, dessa pessoa, foi o cuidador dela. Isso é... Você sabe de que caso eu tô falando? Você claro puder que nos trazer? Lógico, é da Tina. A Tina... A gente tem uma campanha no Liberta, convido todo mundo a entrar no site Liberta, Instagram, siga a gente. Sim. A gente tem conteúdos muito informativos, não só apavorantes, mas informativos e preventivos. E a gente fez uma campanha em 2021, acho, se eu não me engano, que era Uma Voz Chama a Outra, onde 5 mulheres deram depoimentos sobre as suas histórias de violência, mulheres que hoje são muito fortes, que superaram esses traumas, né, de alguma maneira, e que resolveram contar as suas histórias para a gente tentar quebrar o ciclo do silêncio também, né? Porque eu sempre digo, o silêncio é amigo do abusador e é o grande inimigo nosso para mudar culturalmente
essa realidade, porque quando você fala de violência sexual, as pessoas pensam norte, nordeste, alta vulnerabilidade social, e não é verdade, né? Está em todas as classes sociais, com resultados diferentes, a gente sabe, mas está em todo lugar, porque é cultural. Bom, enfim, mas a Tina, ela conta, é a história talvez não, acho que uma das mais duras lá, das narrativas, e mais corajosas, porque ela conta que o avô era o sujeito que protegia ela, a irmã, da violência doméstica, porque o pai e a mãe brigavam muito, e era o avô que ia lá e levava elas para a casa dele no fim de semana, para elas não ficarem assistindo as violências e as brigas e tal. E ela era apaixonada pelo avô, que, enfim, mimava e dava bala e tal. Mas lá pelas tantas, a mãe acabou matando o pai e foi presa, então ela ficou órfã e foi morar com o avô. E só com 7, 8 anos, na escola, conversando com as amigas, na relação com as amigas, que ela entendeu que o que acontecia entre ela e o avô não acontecia com as amigas. E ela começou a entender que aquilo que acontecia com ela e o avô não era certo. E ela falou, eu tive que lidar com o fato de que o meu maior protetor era o meu maior violador. Gente, isso é, né, do ponto de vista psíquico, é destruidor, né? Destruidor. Então, a gente está falando de uma complexidade muito grande. É importante as pessoas entenderem que a violência sexual infantil, ela nem sempre acontece de forma violenta, né? E isso é fundamental que as pessoas nem sempre entendam. é uma dor que está envolvida de forma direta. Uma dor física, né? Exato. Claro. E acho que tem muitos aspectos interessantes na história da Tina, porque se você conta a história é porque ela sobreviveu a isso. Eu acho que tem um lado dessas experiências que me comove muito, que é a escolha que a gente faz diante daquilo que a vida fez. Né? Eu acho que quando a gente é atravessado por uma experiência como essa, seja no nosso próprio corpo, na nossa própria vida, ou na vida das pessoas que a gente assiste, e acho que hoje a gente vive uma doença social, que acho que não é bem uma falta de empatia, é uma fadiga de compaixão. A gente acaba experimentando a habituação à dor do outro e ficando indiferente de tanta exposição àquela experiência, né? Mas quando a gente fala de uma história como essa, a gente está falando de esperança. E para mim, esse é o toque especial da vida, assim. A gente não vai mudar o que aconteceu. E a gente pode entender que, de alguma maneira, a gente tem o direito de seguir, né? Então, tem essa dignidade. Eu concordo com você, mas eu acho que nem todo mundo consegue fazer isso. Sim. Então, quando a gente fala de o que a gente faz com o que a vida fez da gente, e eu concordo 100% com você, eu acho que a questão é isso mesmo, né? Porque a gente, o que aconteceu a gente não vai apagar, mas a gente pode transformar em alguma coisa, enfim, pode... E a maioria das pessoas sobrevivem, né? Tem um documentário lindo chamado Apesar de, que eu super recomendo, onde a Georgia, que é uma mulher de 30 e poucos anos hoje, linda, contorcionista, hoje uma artista maravilhosa, ela conta da violência sexual que ela sofreu do padrasto durante muitos anos e como ela foi sobrevivendo a isso e tal. E ela é uma dessas tinas, assim, né, que são maravilhosas. Agora, a gente tem que entender que é quase como uma meritocracia, tá? Vou fazer um paralelo. Sim. Quando as pessoas falam, não, mas tem que ter força, você vai vencer. Não funciona Não assim. é todo mundo, entendeu? Então a gente tem que entender como sociedade que para a pessoa poder transformar o que ela viveu, ela precisa de apoio. Sim. Então, o que significa apoio? Primeiro, é preciso que a sociedade, aqui no caso da violência sexual, entenda a preponderância dessa violência, que ela é muito mais comum do que a gente imagina. Entenda que ela está em muitos espaços. Por quê? Porque quando uma criança chega para você e conta que sofreu alguma coisa que ela nem sabe traduzir o que é muitas vezes, de um tio ou de um pai, a tendência nossa é desacreditar da criança. Então eu acho que você, como terapeuta, eu aprendi isso eu tenho 2 irmãs psicólogas, não sei se você sabe. Não. Mas elas me ensinaram a história da tríade do trauma e que às vezes o trauma não se instala com a violência, mas quando você busca ajuda... Falta de apoio. Em uma pessoa de confiança e a pessoa não te acolhe, né? Então, acho que assim, entender que esse acolhimento é muito importante, a necessidade desse acolhimento pessoal, familiar ou de uma pessoa de confiança, mas estatal também.
Porque não adianta só a mãe acolher e essa criança não ter política pública. Como é que, me diz assim, eu acho como é que a gente tem 6 registros de estupro de menores de 14 anos por hora no país e você não tem no Sistema Único de Saúde um atendimento psicológico individualizado dessa criança com pelo menos 10 sessões, não sei, enfim, mas não dá para ter ad eterno, né? Mas não se tem nem em grupo, né, Luciana? Não se tem assistência. Existe uma desassistência que autoriza essa dinâmica de abuso de poder, que nem sempre a gente está falando do pedófilo que tem pedofilia, né? A gente chama de pedofilia algo que não é pedofilia. Claro. Tem um transtorno que é a pedofilia, mas tem a cultura do abuso do poder e tem estudo que mostra que só 20% dos presos por abuso de crianças são pedófilos de fato. Eles podem ser diagnosticados com esse transtorno. 80% não tem. Então, é a dinâmica social, né? O aculturamento da violência, da posse, do direito sobre o corpo do outro, e aí homens e mulheres. E crianças, né? Acho que assim, é uma lógica de crianças, sobretudo meninas, e mulheres. Então, o uso do corpo de crianças e mulheres está permitido na nossa sociedade. E de que maneira, né? Eu fico às vezes pensando, e eu tenho alguns pacientes que trazem isso como um pedido, assim, como é que eu mudo isso? Porque eu não percebo. De repente eu estou em uma mesa com amigas e elas ficam bravas, levantam, saem andando, ficam sem falar comigo, dizem que eu falei um grande absurdo e eu não consigo nem reconhecer. Então eu vejo que existe um movimento, né, de alguns homens procurando por esse apoio, o que eu acho muito interessante, mas eu também sinto que a gente está falando de algo tão estrutural, tão enraizado, que sem política pública a gente não tem assistência. E aí a assistência, ela é interessante, porque às vezes as pessoas me falam sobre pertencimento, né? O desejo de fazer a diferença na vida da outra pessoa nos move, nos inspira muitas vezes, mas em um país como o nosso, é muito complexo você falar em pertencimento sem se envolver em assistencialismo. Claro. Porque a gente tem muita carência, a gente tem muitos espaços vazios, né? Então, como é que você acredita, por exemplo, que as pessoas consigam, no seu microcosmo, no seu dia a dia, inibir essa cultura de violência com as crianças, sobretudo com as meninas, com as mulheres? Que pequenas coisas as pessoas que estão em casa, estão nos acompanhando, Vou podem... fazer momento marchand agora, momento propaganda, olha só. Vai lá, no site do Liberta. A gente acabou de lançar, Cíntia, um guia para pais e cuidadores de crianças de 0 a 10 anos, com apoio da Unesco e da Rede Globo. Foi lançado como uma das ações dos 40 anos do Criança Esperança. Um material muito fácil, muito bom. Quem tiver com preguiça de ler, tem os videozinhos também, com uma atriz maravilhosa, explicando esses guias. É verdade, eu maratonei, achei fabuloso. Não é? E é muito simples, né? Sim. E eu digo sempre para as pessoas, porque muita gente, e aqui de novo, gente, todas as classes sociais, tá? Todas as escolas, todas as classes sociais falam, não, mas é muito difícil, eu não sei como falar sobre isso com uma criança de 5 anos. O que a gente mostra nesse guia é que você não precisa falar sobre violência sexual com crianças para fortalecê-las para prevenção, para resistência. São outras coisas que permeiam. Então, por exemplo, você ensinar uma criança a identificar os seus sentimentos e legitimar quando sente dor, quando sente raiva, quando está feliz, quando sente desconforto. Você ensinar a criança a reconhecer o que ela está sentindo e traduzir o que ela está sentindo é um passo super importante. Quando você ensina a criança que o corpo aquele corpo dela é dela, e não estou falando só das partes íntimas, lógico, partes íntimas, que inclusive a gente tem que nomear corretamente, pênis, vulva, né, e não dar apelido. Eu sempre digo o seguinte, gente, isso aqui chama o quê? Mão. Você ensina o quê pro seu filho? Mão. Isso aqui é mão. Isso aqui é nariz, isso aqui é boca. Ah, isso aqui é pepeca. Não, isso aqui não é pepeca. Isso aqui tem nome, não é? E se a gente não dá o nome, a gente ensina para a criança que aquilo é o indizível. Isso. Entendeu? Eu não falo sobre aquilo. Se eu não falo sobre aquilo, eu não falo sobre aquilo, né? Então, enfim, a gente vai ensinando pequenas coisas do respeito ao corpo. Então, se eu respeito o meu corpo, eu respeito o corpo da Cíntia também, porque a Cíntia tem direito ao corpo dela, eu tenho direito ao meu corpo, né? Eu só posso tocar no corpo da Cíntia se a Cíntia me permitir. Então, assim, são pequenas coisas. E aí a gente tem livros, filminhos que estão livres no YouTube. Tem dicas para você assistir com os seus filhos que não falam nada sobre violência, mas vão despertando esta possibilidade
de evitar a violência, porque é muito importante a gente entender que às vezes o abusador ele deixa de abusar de uma criança porque ela diz não, porque ela tem consciência que aquilo não pode. Por que que ele impede? Porque ele não está com uma arma na tua cabeça te assaltando, é diferente. Ele está num processo de sedução e ele não quer ser exposto. Então, gente, tudo isso que eu estou falando são recortes. A violência super violentas, este guia não é a salvação de todas as crianças de 0 a 10 anos. Eu acho que a gente está falando de educação. De ferramentas. Sim. Ferramentas que podem ajudar a transformar uma cultura. Porque Sim. é disso que você está, para isso que você está chamando atenção. Isso. Não é? Isso. Como é que a gente transforma uma cultura? A gente transforma com educação, com mudança de mentalidade. E não existe saúde social sem saúde mental. E como é que a gente cuida da saúde mental, que é individual? Com o coletivo, que é exatamente isso que você está trazendo. E aí dentro disso, você acha que tem uma coisa fabulosa, que é a da validação. Pode até ser que a pessoa não esteja necessariamente abusando diretamente da criança, mas se ela não quer, por exemplo, dar um beijo, um abraço, ir no colo, e o pai, a mãe, enfim, o cuidador adulto diz, mas vai ficar triste, mas vai fazer malcriação, essa criança começa a entender que ela não tem o direito a esse bloqueio, a esse limite, usando a palavra adequada aqui, e que aquilo é mal visto, é mal recebido. Então, acho que tem uma questão de validação e de segurança para falar sobre o que ela está vivendo. Porque se ela é invalidada e ela é desacreditada, ela começa também a não só ter esse processo de inibição dentro desses vínculos que seria o porto seguro, como ela começa a aprender, porque ela está registrando aquela experiência, como nós adultos continuamos aprendendo e a registrar as experiências, né, continuamente, que o que ela sente não tem espaço, que o que ela deseja não é bem visto e que ela não pode colocar a verdade à tona se essa verdade machuca outras pessoas. Então, o autoabuso começa ali, ela vai perpetuando relações na vida dela em que esse espaço não é trazido, né? Não é oferecido, respeitado. Você sabe que você falou, tocou numa questão que eu acho super importante, que é, quer dizer, eu não falo para não machucar o outro, né, para não estragar as relações. E aí quando você sabe que essa violência sexual ela é intrafamiliar, isso fica mais sério do que nunca, porque eu estou falando da minha família, né? Eu estou falando do meu seio. E eu escutei, a gente não trata de vítimas, a gente não cuida de vítimas individualmente, não liberta, mas as histórias acabam chegando, a gente acaba sendo procurado por muita gente, que conta as histórias, que reparte, que nos dá um repertório muito grande para me dar legitimidade para estar aqui falando, né, para quem está nos assistindo sobre esse tema. Mas é interessante que falar sobre o que viveu é muito fundamental. A Vera Iaconelli participou de um dos seminários nossos com a Folha e ela tem uma fala que eu acho tão fundamental e que você conhece também, que é nós somos seres de linguagem. Então a cura passa pela linguagem. Quando você... E aqui eu vou contar uma historinha rápida de uma mulher que me procurou, porque as pessoas superam, né? Superam até um determinado nível. Então essa menina, ela tinha 26 anos, ela tinha feito faculdade, ela tinha não sei o quê, ela tinha sofrido uma violência por parte de um tio, e a família muito próxima e tal, pais super cuidadosos, né, super protetores, ela filha única e mesmo assim ela sofreu a violência por parte do tio. E aí ela começou um processo depressivo, já depois de formada, e ela tentou se matar. E aí ela foi atendida por um psiquiatra, enfim, conversou, tal, medicou, e o psiquiatra falou para ela, olha, eu vou medicar, você vai ficar bem. E ela contou para ele o abuso, foi a primeira pessoa na vida que ela contou o abuso. Ele falou, mas você precisa contar para os seus pais, porque enquanto você não contar para os seus pais, você não se cura, né? Quer dizer, eu vou medicar você, mas você precisa colocar isso para fora. E aí é muito interessante, porque ela contou para os pais, isto foi um grande choque para os pais, mas a hora que isto vazou para a família, várias primas tinham sido abusadas por esse tio, né? Várias tias, várias primas e mais velhas, inclusive, e ela falava para mim, mas se ela tivesse contado, eu talvez não tivesse sofrido o abuso. Então, mas você não teve condições de contar, ela também não teve condições de contar. Agora, sabe o que é o mais impressionante? O grupo de WhatsApp da família continuou
com o tio. Gente. Não é? Então, por causa essa habituação, né? Ele sempre esteve lá, as pessoas sempre souberam. E aí aprenderam a conviver e a entender que aquilo deveria ser assim, né? A gente não questiona e não desautoriza. Isso, né? não Nessa desautoriza. medida. Gente, eu falo que é que nem educação de adultos, né? Eu lembro quando eu tive que começar a usar cinto de segurança, né? O cinto de segurança é bom pra gente, mas eu só usei cinto de segurança porque eu ia ser multada e ia ter que pagar pela multa. Então, eu fui coagida, porque eu achava horrível aquela história de ter que botar o cinto de segurança, apesar de ser bom pra mim. Mas eu fui educada pela punição, entendeu? Eu precisava ser inibida. E na sociedade é assim, a consciência é muito importante, mas o processo de inibição, de cerceamento, dizer, não, isto não pode. Né? Então a gente precisa dizer para o abusador, não, isto não pode, não, você vai ser punido. Agora, o que a nossa sociedade diz? Nossa sociedade diz, olha, é feio, viu, não faz isso não, mas se você fizer, não vai acontecer nada com você. A gente vai entender. A gente vai entender. E eu não estou nem falando só de punição penal, criminal. Sim, sim. Eu estou falando... Sabe que na nossa pesquisa da Datafolha 2022, a gente descobriu que só, na verdade, o número exato são 11% denunciaram. Vou dar o dado inteiro aqui para vocês que é bem importante. São 32% dos entrevistados, Brasil inteiro, todas as classes sociais, sofreram alguma violência sexual antes dos 18 anos. Ou seja, de cada 10 brasileiros, 3 provavelmente sofreram algum tipo de violência sexual antes dos 18. Deste universo, 11% denunciaram. E o que eu acho mais assustador, Cíntia, 26% tiveram coragem na vida de contar para alguém. Então veja que esse constrangimento social, esse silêncio, isso que você, puxando o que você disse, eu não vou fazer porque vai machucar o outro, eu não vou falar porque vai destruir minha família, porque vai machucar o outro, isto perpetua esta violência porque ninguém inibe este sujeito, não é? Ou esta mulher, porque também tem muitas mulheres abusadoras, a maioria são homens, mas a gente cada vez mais assiste mulheres abusando de meninos. O que é uma tristeza também, profunda. Você sabe que, vou contar uma última historinha, eu fui fazer uma palestra num presídio só de abusadores, em São Paulo. E eu falei para 50 homens abusadores, era um convite para o Agora Você Sabe, no qual as pessoas que se reconheciam vítimas de violência sexual gravavam um vídeo e tal. Dos 50 homens, 21 estão na última passeata virtual do Agora Você Sabe. Ou seja, de 50 homens presos por abuso de crianças, 21 sofreram abusos. E aí, quando eles me contavam as histórias para validar, porque eles falavam, eu vou contar a minha história, você me diz se eu fui vítima de violência, eram sempre com mulheres. O único que me contou uma história que era com um homem foi depois, ele se separou do grupo e veio me contar, porque ele não queria contar. Então, assim, são muitas mulheres também, e essa cultura é super permissiva. Uhum. Eu acho que tem uma coisa interessante aí, que é o sentimento de culpa e vergonha, né? Que acaba permeando esse silêncio, que perpetua essa cultura e que desestrutura emocionalmente as pessoas. Porque não há nada, acho que, não vou colocar dessa forma porque fica muito absoluto, mas é muito desestruturante a pessoa que sofre violência ainda se sentir culpabilizada, né? Responsabilizada. E quando a gente não fala do abuso como abuso, a gente está dizendo que sim, ela tem que ter vergonha, porque sim, ela tem algum nível de responsabilidade nisso. Então, poder falar, como você trouxe, liberta. Né? E como vítima de uma experiência como essa, eu só pude falar sobre isso em um grupo de mulheres, em que eu me autorizei, há cerca de, não sei, 3 ou 5 anos, algo em torno disso. Eu tô vou fazer 47 anos. Aliás, hoje, que é o dia que a gente está lançando esse episódio, dia 9 de janeiro, eu estou fazendo 47 anos, como um presente de aniversário. E é a primeira vez que eu falo isso em público, assim, como uma coisa de, assim, num microfone, eu digo, como um gesto de... quebra do ciclo de silêncios, né? Isso eu acho que é algo absolutamente necessário, que me inspira e que eu acho que a gente está falando aqui de violência sexual, mas os silêncios de forma geral, de abusos, de desrespeitos, de descaminhos, né? E que inibem essa inspiração que está dentro da gente. Né? Mas você sabe, Cintia, eu falei pela primeira vez, eu sofri um estupro aos 27 anos, num assalto. Eu falei pela primeira vez sobre isso também, numa entrevista até para a Angélica, no Mina Bem-Estar, quando a gente foi lançar juntas o Agora Você Sabe,
E pela primeira vez eu falei publicamente desse estupro. E olha, eu me lembro que na época eu não registrei o estupro. Eu tinha sido delegada de polícia, inclusive já tinha acabado de sair, pedido de exoneração, e foi um assalto, e o meu constrangimento pela situação, né, hoje olhando para a Luciana de 27 anos, eu falo, mas Luciana, você já tinha sido delegada, você já tinha escrito sua dissertação de mestrado sobre violência contra a mulher, você já tinha... E mesmo assim, tinha um constrangimento. Então, eu entendo perfeitamente uma pessoa adulta que sofreu uma violência sexual na infância, num processo muito mais perverso que um assalto, porque um assalto você tem uma arma na cabeça, assim, você não tem o que fazer. E quando você é uma adulta que sofreu na infância, muitas vezes, eu escuto isso demais também, essa lógica de se culpabilizar, dizendo, não, mas eu não resisti, não, mas eu fiz essa troca. Não, eu falo, a gente não consegue, com a nossa cabeça adulta, lembrar o que a gente era quando criança. E eu escuto muitas mulheres dizendo que se deram conta do nível de violência que sofreram quando têm filhos e veem uma filha, por exemplo, com 5 anos de idade, e olha e fala, se reconhece ali e fala, peraí, mas eu tinha essa idade? Eu era essa criança quando isso aconteceu. Eu não tinha a menor condição. Nenhum recurso. Nenhum recurso. Então, é muito difícil, porque eu escuto as mulheres, de alguma forma, falando, não, eu não fui responsável, não fui... Mas no íntimo, assim, tem uma coisa de, não, mas eu não reagi, não, mas eu não resisti, não, mas eu não contei. Não, você não podia ter feito nada. Você não tinha condições. E aí eu volto, eu falo, se eu, como uma mulher adulta de 27 anos, vítima de um estupro num assalto, resolvi manter meu silêncio na época, por causa de constrangimento social, imagina uma mulher adulta que sofreu violência. E a gente mantém o silêncio até o momento em que a gente sente que é capaz de dar conta do que significa quebrar o silêncio. Isso acontece em etapas diferentes da vida da gente. E acho que a utilidade de quebrar o silêncio, porque, sabe, eu quebrei o meu silêncio numa questão muito pragmática, até porque já tinha sido muitos anos, né, enfim, há muitos anos tinha passado. Meu círculo íntimo conhecia a história, sabia tal, mas eu publicizei quando eu entendi que a publicação tinha uma utilidade. Isso. A utilidade. E acho que aqui a gente está falando de 2 tipos de utilidade. Uma utilidade, como a gente já falou, para que eu mesma consiga me curar, né, superar internamente, e uma utilidade pública. Quando você quebra o silêncio, você mostra para a sociedade que isso não pode ser uma vergonha, que isso não pode ser um tabu e que a gente tem que enfrentar isso juntos, todo mundo. Gente, numa sala com 100 pessoas, 30 sofreram algum tipo de violência sexual. Antes dos 18 anos. No mínimo. Entendeu? Então, assim, quando uma pessoa fala só, fica realmente, parece constrangedor. Agora, se 30 levantarem, a gente fala muito disso. Quebrar o silêncio faz parte dessa desnaturalização desse comportamento, que é um comportamento, sim, parece estranho, gente, mas é permissivo. Nossa, Luciana, estou profundamente tocada. Muito obrigada por toda a entrega que você está fazendo aqui hoje, que eu tenho certeza que está chegando não só para mim, mas para as pessoas que tiverem a oportunidade de nos ouvir. Por ter essa amorosidade no olhar, né, e carregar essa generosidade para aquilo que você está fazendo. Acho que são trabalhos como esse, né, como você está dizendo, que vem dessa inspiração, desse caminho natural, que pode de verdade mudar a vida de alguém. E isso já é muita coisa, porque a vida desse alguém também vai mudar a vida de outro alguém. E esse cuidado coletivo, esse caminho coletivo, devolve a nossa humanidade, que tem sido tão barbarizada, tão diagnosticada. Sim, né? Sim, diagnosticada é um termo importante. Eu é que agradeço essa oportunidade, eu acho que foi um prazer conversar, a gente já tinha conversado antes, né? Mas foi um prazer conversar. Eu desejo muito sucesso a esse podcast, que ele possa ser ouvido, porque tem muita coisa boa e muita coisa ruim aí, né? Sim, é verdade. Então, que a gente possa ouvir mais as coisas boas, que agregam, que acrescentam. Gostei muito do nosso papo. Acho que a gente começou falando de inspiração e eu queria dizer que eu acabo falando de inspiração, dizendo que quando ele me chamou, eu resisti, né? Então a gente às vezes
fala, não, é meu caminho, não é meu caminho. Eu nem gosto de lidar com criança e adolescente, nunca foi meu tema criança e adolescente, sempre foi gênero e direitos humanos. Tinha trabalhado com população de rua, com política de droga, mas criança não. E aí, quando eu tenho uma irmã, uma das minhas irmãs psicólogas, ela estuda muito a cabala, e ela é muito espiritualizada, assim, e eu corro com ela, né, muitas vezes. E eu lembro que até ela falou para mim, eu saí da conversa com ele e eu saí muito tocada, porque ele é uma pessoa fora da curva, assim, ele é uma pessoa... E ele me ligou, quando eu saí, eu topei a conversa, enfim, não contei a conversa toda, mas foram 2 horas conversando, e ele me fez dar a mão para ele dizer que quando eu acabasse a gestão do Haddad, eu ia trabalhar com ele e montar o Instituto. E eu fiz isso porque não tinha como não fazer lá. E eu estava indo embora, ele me ligou no celular e ele falou, eu estou muito emocionado aqui. Eu estou muito emocionado porque Deus está me dizendo que você é a pessoa que vai me ajudar a enfrentar esse problema. Ai, que coisa linda. E eu contei essa história para minha irmã e ela falou, Lu, isso é um processo muito importante de caminho, né? E uma inspiração, é uma inspiração no sentido de alguém que está te jogando para um caminho, esse caminho tem que ser seu, é um cara muito espiritualizado, tem que ser seu. E eu vou dizer para vocês, eu estou há 8 anos nessa história, 8 anos a gente montou o Liberta. O Prêmio Cláudia é o reconhecimento de que a fala da Maristela estava certa. Esse era o meu caminho, essa era a minha inspiração. Eu só estou conseguindo estar aqui hoje com você, falando sobre isso, receber um prêmio, ter o reconhecimento em tantas esferas, porque de fato esse é um caminho verdadeiro. E quando a gente está no caminho verdadeiro, a inspiração para falar a coisa certa, para fazer a coisa certa vem. Eu quero crer que eu também estou, pela primeira vez, protagonista de um projeto, muito inspirada e muito honrada com o início desse caminho acontecer com a sua visita para mim. É como se eu também tivesse, como a fala da Maristela para você, a sua fala aqui para mim, para todos nós, como se fosse também esse lugar de entendimento de que a gente precisa de espaços que libertem, né? Que nos libertem. Muito obrigada, Luciana. Eu que agradeço. Obrigada e muito boa sorte. Obrigada. Estou emocionada demais para fazer os comentários adicionais. Tá aí na legenda. Muito obrigada. E antes de mais nada, eu quero agradecer a equipe que está aqui. A nossa primeira audiência é essa. Ninguém faz nada sozinho e eu tive a sorte de encontrar pessoas muito especiais para apoiar esse projeto. Muito obrigada a todas também.